Boa tarde. Então, esta manhã foi um tempo muito produtivo, ouvimos sobre isto e ouvimos a Diana Sofia de Pedro Krupinsky. Economia social. É uma coisa que em Portugal se fala pouco ainda, economia social. Em outros países a economia social está muito mais desenvolvida, mais discutida, mais praticada. Uma coisa que nós temos que aprender ainda, porque afinal pobres há muitos aqui e falamos em ajudar os pobres, mas quando os pobres encontram meios de eles mesmos lutarem ou lhes proporcionam essa possibilidade, seria muito melhor. Mas agora nós vamos falar sobre mudar o mundo pela religião. Desde há 50 anos que na Igreja Católica falamos no ecumenismo, falamos no diálogo com outras religiões e é praticado, graças a Deus, já em muitos lugares. Nós, como leigos Boa Nova, tivemos mais experiência do ecumenismo com os ortodoxos e neste momento em que temos uma guerra que está a atingir grandes partes do mundo e que tem um colorido religioso. Eu não acredito que há uma guerra por motivos de religião, isso é mais dá para discutir, mas se dá esse colorido religioso a esta guerra atual, então o diálogo entre religiões é muito mais importante do que nunca, é urgente. Por isso, agora nesta tarde, nós vamos ver como é que as religiões podem contribuir para a paz, contribuir para fazer o mundo melhor. Vamos primeiro ouvir o Sr. Dr. Jaime Soares, que é da comunidade islâmica do Porto, que parece que aqui à volta do Porto existem à volta de 6.000 muçulmanos. Ele não é muçulmano de família, a família é católica, mas através dos estudos da filosofia descobriu essa religião e está a participar ativamente há uns 2, 3 anos. É professor, estudou filosofia, fez mestrado em filosofia e participa ativamente na religião muçulmana. Por isso nós vamos ouvir e depois ouviremos o Padre Farias, que a maior parte já conhece, é missionário da Boa Nova há 40 e poucos anos, trabalhou a maior parte do tempo em Angola, já esteve bastante tempo aqui em Portugal também, neste momento faz parte da direção-geral e na animação missionária, é responsável pela divulgação da sociedade missionária e pastoral, pela pastoral vocacional. Damos meia hora para cada um e depois meia hora para falarmos intercambiarmos. Então, muito boa tarde a todos. Queria, em primeiro lugar, agradecer o convite endereçado pelos leigos Boa Nova à comunidade islâmica do Porto. É uma honra para nós estar aqui neste encontro. Como o Sr. Padre disse, nós esperamos que, inshallah, se Deus quiser, que este encontro sirva para desmistificar e desconstruir também algumas das ideias que existem em torno daquilo que nós consideramos que não é o verdadeiro Islão, o Islão que nós professamos, mas que é o Islão professado por outra gente que nós consideramos que não são de facto muçulmanos. O tema deste congresso, na minha opinião, e disse só, seja através de mensagem, eu penso que por si só ele é já uma mudança do mundo. Estar aqui, convidarem outras religiões para estar aqui, convidar outras formas de discurso para estarem aqui presentes neste congresso, é já uma forma de mudar o mundo. E, portanto, este congresso por si só já serve de mote ou de ponto cardeal àquilo que é o tema que o orienta. Eu começaria por me dirigir a vocês naquilo que é uma saudação muçulmana que nós fazemos sempre entre todos os irmãos
e porque considero que aqui estamos também como irmãos de fé, nós costumamos dirigir-nos desta forma: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que a paz e a bênção de Deus estejam com todos vós. Bismillahirrahmanirrahim, em nome de Deus, o clemente, o misericordioso. Caros amigos e amigas, quero, em primeiro lugar, agradecer o convite dirigido pelos Reis Boa Nova à comunidade islâmica de Porto para estar presente neste evento, com muito nos honra. Eu peço desculpa, mas vou ter que ler e depois podem colocar as questões que quiserem, é mais fácil para mim porque tenho estas ideias mais organizadas. A realização deste evento poderia constituir-se como uma das dimensões que responde diretamente ao mote que serve de ponto cardeal ou diretriz à sua realização. Esperamos, inshallah, se Deus quiser, que o resultado que possa sair deste evento seja sempre rememorado como um momento de partilha, do amor e dos afetos, de um respeito pela diferença, da tolerância plena, sem imposição e sem interesse, de uma visão multidisciplinar desse mundo, que é particular a cada um de nós, mas que é igualmente esse espaço de comunhão com todos. Começo a minha intervenção com uma pequena história que li numa das minhas leituras. Era uma vez um cientista que estava sempre muito preocupado com os problemas do mundo. Passava horas e horas no seu laboratório a tentar encontrar formas de melhorar esses problemas. Um dia, o seu filho, com 7 anos de idade, invadiu o seu escritório e decidiu ajudá-lo. O cientista ficou muito nervoso pela interrupção do seu filho e tentou que o filho brincasse num outro lugar. No entanto, não o conseguiu demover e procurou alguma coisa que entretivesse o filho enquanto trabalhava. Ao folhear uma das muitas revistas que consultava, descobriu um mapa do mundo e pensou que talvez aquele mapa fosse o que procurava para ocupar o filho. Recortou o mapa em vários pedacinhos e, juntamente com um rolo de fita cola, entregou ao filho para que ele pudesse juntar e colar todas as peças. Pelos seus cálculos, a criança deveria demorar vários dias a juntar todos os pedacinhos. No início, peço desculpa, pelos seus cálculos, a criança deveria demorar vários dias a juntar todas as peças. Contudo, passado poucas horas, ouviu o filho chamá-lo calmamente. No início, o cientista não deu importância ao filho, porque pensava que seria impossível que uma criança tão pequena pudesse finalizar um trabalho em tão pouco tempo. Algo relutante, o cientista levantou os olhos dos seus apontamentos para olhar para o seu filho. Para a sua surpresa, o mapa estava todo completo. Todos os pedacinhos tinham sido colocados nos locais corretos. Como era possível tal façanha? Então o pai, espantado com o trabalho que o filho fizera, perguntou: meu filho, tu não sabias como era o mundo, como é que conseguiste? Então a criança, com a imprevisibilidade que se lhe reconhece, respondeu: pai, eu não sabia como era o mundo, mas quando o pai tirou o papel da revista para recortar o mapa, eu vi que do outro lado havia a figura de um homem. Quando me deu o mundo para consertar, tentei, mas não consegui. Então lembrei-me do homem, virei os recortes e comecei a consertar o homem de que eu me lembrava. Quando comecei a consertá-lo, virei a folha e vi que já tinha consertado o mundo. Esta história pode servir de metáfora para a discussão desta temática. O mundo e o homem são duas dimensões que descendem da criação de uma entidade que para os crentes nos transcende. Allah para os muçulmanos, Deus na acessão mais genérica da palavra. Então que mundo é este no qual atuamos e que homens são estes que comungam connosco este espaço que é o mundo? Os homens decaídos de Deus são seres criados para adorarem Allah subhanahu wa ta'ala. Seres que se movem neste mundo, que é também ele uma dádiva de Deus. Então que relação é esta entre Allah, Deus, o homem, al-insan, é como se diz em árabe, é uma palavra curiosa, al-insan, é o homem, e o mundo, que nós designamos por al-dunya, e que para nós o mundo significa a vida terrena. Allah criou o mundo e todas as suas criaturas, inclusive o homem. Esse mundo deve sempre ser entendido como resultado da bondade
e da misericórdia de Deus, que não o concebeu como possibilidade de aperfeiçoamento espiritual em direção a Ele. É assim que nós devemos entender, enquanto muçulmanos. Este mundo, a vida terrena que foi concedida por Deus, não é mais do que um espaço de aperfeiçoamento espiritual. De forma a garantirmos, após o juízo final, a entrada no Jannah, que nós designamos por paraíso. Porque é aí que permanecem os melhores homens e as melhores referências que habitaram no mundo. Traçado o caminho deste homem, importa refletir sobre a importância deste mundo, desta dimensão terrena. Os filósofos existencialistas contemporâneos dirão que é pela nossa existência que nós alcançamos a essência. Mas esta essência não era para eles uma essência metafísica. Os filósofos existencialistas retiram esta dimensão metafísica. Para os muçulmanos, a garantia desta permanência eterna no Jannah é alcançada pela forma como cada muçulmano vive a sua fé, o seu imã. Quanto mais caminharmos ao lado de Deus, seguindo aquele que Ele, com a sua total inteligência, com a sua omnisciência, reservou para nós, melhor será esse caminho. Seguir este caminho implica também uma consciencialização da sua bondade, do mundo que Ele nos entregou nas mãos. Esse passaporte para o mundo implica apenas submissão e obediência a Deus. Os muçulmanos devem construir esse mundo melhor. Enquanto muçulmanos submissos a Deus, somos estimulados em todos os momentos do dia a transformar o nosso caráter, o nosso eu interior, a praticar a verdadeira jihad. Não a jihad dos grupos radicais, não é essa jihad que deve ser seguida, que se movimentam e que matam em nome do Islão, mas a verdadeira jihad islâmica. A jihad é essa luta interior que significa abandonar os maus hábitos sociais e pessoais, resistir aos maus desejos, partilhar com os pobres de forma efetiva, ajudar os mais necessitados, ter sabr, conforme disseram de manhã, paciência, perdoar, ser justo, bondoso e ter compaixão pelos outros. E essa luta que transporta a bandeira destes valores não se deve esvaziar nos seus conceitos, ou seja, não deve ficar por uma dimensão meramente discursiva e teórica. Eles fazem parte da vida plena do muçulmano e do mundo que Deus reservou para ele. O Islão transporta sempre consigo esse olhar derramado sobre si e sobre os outros. O que é a obrigação do zakat para os muçulmanos? A esmola obrigatória de todos os muçulmanos, dirigido para os mais necessitados. Isto é um dos pilares do Islão, para quem sabe. O zakat, a esmola obrigatória, é um dos 5 princípios fundamentais da crença de um muçulmano. O que é o Ramadão, que está prestes a chegar? O nosso melhor hóspede, o jejum. Se não, esse colocar-se no lugar do outro, daqueles que passam fome e sede e vivenciam essa experiência. O que é o cumprimento das 5 obrigações diárias, das 5 orações diárias, se não essa comunhão, o zikr, a lembrança e a comunhão com Deus. O Sagrado Alcorão repete incessantemente essa elevação do caráter do homem muçulmano. Demonstra-nos de forma evidente as várias sociedades historicamente situadas que se desviaram deste caminho e das consequências dessa escolha, desse desvio. A mensagem islâmica é suficientemente esclarecedora do mundo que preconiza. Um mundo preenchido de valores éticos e morais, pensados pela entidade com mais inteligência e produzidos pelo melhor Criador, Allah subhanahu wa ta'ala. E que encontra no profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam a melhor referência e o melhor exemplo. Ser muçulmano, ser um seguidor do Islão, é pôr em todas as partículas do nosso tempo
a promoção desses valores divinos. Resta apenas entender e saber separar que o tempo e as obras de Deus não são o tempo e as obras do homem. É fundamental separar o tempo e as ações do homem e o tempo e as ações de Deus. E aqui queria fazer apenas um paralelo com o que aquelas duas senhoras disseram hoje de manhã. Nós muitas vezes, e na sociedade em que nós vivemos, é muito comum queremos que o mundo se acelere. Queremos que as coisas sejam instantâneas. E nós temos que perceber que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Temos que saber esperar, sem perder a fé. Sejamos muçulmanos, cristãos, testemunhas de Jeová ou judeus. Uma das coisas que me lembro que vi há poucos dias e que me impressionou foram aquelas pessoas que iam em peregrinação a Fátima e que, infelizmente, por obra de um desatinado, muitas delas morreram num ato que é um ato sempre nobre. Mas a mim, eu fiquei um pouco chocado com algumas pessoas comentarem e que diziam: mas então onde é que estava Deus? Deus também está aí. Deus também está na adversidade. Deus também está na fatalidade. Deus também está quando nem tudo corre conforme nós queremos. E não há que perder a fé. E eu vou já falar disso mais à frente. Há que entender que aquilo, nós sabemos porquê, porque nós não temos a inteligência nem a omnisciência para perceber porquê. Mais à frente poderemos perceber na nossa vida. Mas há que entender que às vezes aquilo que acontece de mal pode nos levar a um outro caminho que nós não sabemos qual é. E não temos que desesperar perante esses acontecimentos. Há uma sura do Alcorão que diz: depois da adversidade vem a facilidade. Com certeza, depois da adversidade vem a facilidade. E isso que nós temos que viver. A nossa vida tem que ser entendida desta forma. Não devemos correr o risco de misturar ou de confundir essas duas dimensões, tal como assistimos muitas vezes a uma atribuição das culpas das ações humanas a Deus. Nem devemos desejar uma aceleração do tempo ou desejo que tal acontecimento se realize aqui ou ali, mais à frente ou mais atrás do tempo. Saber, paciência. Disse eu há pouco tempo atrás. Paciência e confiança que são também parte do imã, da fé. Todas as provações a que estamos sujeitos fazem parte desse caminho. E quanto mais firmeza e constância existirem nesse imã, melhor vivemos essas provações. Afinal, que forma terá Deus de escolher os seus crentes? Se nós... Desculpa. De escolher os seus crentes, a sua uma, ou seja, a sua comunidade, senão através dessa absoluta certeza da sua existência e a aceitação destes testes. Que provações são essas comparadas com as de Ibrahim, Abraão, que viu a sua fé testada até a radicalidade quando recebeu a ordem de Deus para sacrificar o seu filho? Ou de Yusuf, José, que foi abandonado pelos seus irmãos, feito escravo para um senhor, acusado de assédio, e que viu o seu pai nunca desesperar ante o seu desaparecimento. Ou de Isa, Jesus, que é aceito pelos muçulmanos. Há muitos cristãos que não sabem, e eu aproveito também esta oportunidade porque é uma boa oportunidade. Todos os profetas, sejam os profetas do judaísmo, sejam os profetas do cristianismo, são aceitos por nós, não são renegados. Há de facto algumas diferenças, mas no essencial nós aceitamos. E no Alcorão Jesus é mencionado várias vezes, e Maria também, e João Batista, e Jacó, e Moisés, e uma série de outros profetas. Portanto, nós também nessa perspectiva temos um denominador comum. Estava a falar de Jesus, ou de Jesus maltratado de forma recorrente por aqueles que o perseguiam, ou de Mohammed, igualmente perseguido pelos Quraishitas, a tribo à qual pertencia, vetado à humilhação constante, à fome e à sede e às tentativas de assassinato. Todas estas pessoas são apenas algumas daquilo que são figuras, importantes mensageiros
que sempre resistiram às provações mais difíceis a que foram submetidos. E estes foram homens que nunca vacilaram no seu imã, na sua fé, que sempre promoveram e construíram esse homem carregado de valores éticos e morais derramados por Deus e praticados neste mundo, neste espaço de movimentação que não pode ser entendido senão como uma dádiva de Deus. Mudar o mundo segundo os princípios islâmicos não é com toda a certeza mergulhá-lo num monolitismo de pensamento. Não é defender que ou és muçulmano, ou és kafir, ou és descrente. Essa não é a mensagem do Islão. Não é coagir nem impor ideias, sejam elas religiosas, políticas ou filosóficas. Não é ainda usar da brutal violência para dizimar, aniquilar e fazer desaparecer comunidades inteiras. Todas estas formas são profundamente anti-islâmicas. E quando sucedem, conforme eu disse há pouco, não podemos confundir as ações e o discurso dos homens com a mensagem de Deus. O Islão, cujo significado é submissão a Deus e paz, nós em todas as nossas orações invocamos constantemente uma ideia de paz. A própria palavra Islam, em árabe, tem a mesma raiz etimológica do que salam. Conforme eu disse há pouco, na forma de saudação, nós saudamos uns aos outros com assalamu alaikum. A origem da palavra é salam, que quer dizer paz. E é isso que o Islão significa. Todas as outras formas que desvirtuam este discurso de paz não são islâmicas, são anti-islâmicas. Estava eu a dizer, o Islão, cujo significado duplo é submissão a Deus e paz, indica-nos um caminho de rejeição da violência, de preocupação constante com essa mudança interior, de olhar sobre os mais necessitados, de partilha coletiva, de experiência e vivência da simplicidade e da descrição, de caridade, de aprofundamento do conhecimento, que é outro mito que há a propósito do Islão, é que o Islão não promove a educação. A primeira sura, o primeiro versículo do Alcorão a ser revelado pelo anjo Jibril, alayhi salam, pelo anjo Gabriel, ao profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, foi ler em nome do teu Senhor. Ler. Ou seja, promove o conhecimento. Conhece, tenta saber. Porque quanto mais souberes, mais próximo daquilo que é a verdade de Deus te tornas e menos próximo da radicalidade te tornas também. De respeito pelos não muçulmanos e pelos não crentes. De tolerância face à diferença. Ser muçulmano implica ser na sua plenitude, na forma de vestir e de comer, no sono e na vigília, durante o dia e a noite. O muçulmano vê presentificado o zikr, a lembrança de Deus, porque ao lembrá-lo, permanecemos de forma constante no seu caminho. E vou já terminar. Se introduzi esta intervenção com uma pequena história, conclua com uma outra. Era uma vez um construtor que estava prestes a reformar-se. Vestiu a sua melhor roupa para se despedir no último dia do seu patrão, com quem tinha trabalhado durante largos anos. Chegado lá, e depois de se despedir do seu patrão, este fez um último pedido: que construísse uma última casa. O construtor, como estava prestes a reformar-se, foi um pouco desleixado na construção da casa, tendo usado materiais de menor qualidade e tendo construído a casa à pressa. Depois de terminada a casa, dirigiu-se de novo ao patrão para o informar que a casa estava pronta. Então o patrão, dirigindo-se ao homem, disse: esta casa que eu mandei construir é para si. O construtor ficou muito chocado e bastante arrependido, pois se soubesse que a casa era para si, teria investido mais dedicação e usaria de material de qualidade superior. Todos nós somos construtores da vida e do mundo que vivemos. Os materiais e o projeto dessa construção foram dados por Deus. As atitudes e as ações que escolhemos e que ocorrem no mundo terreno definem a casa que queremos construir
e o mundo que ajudámos a transformar. Para os muçulmanos, este mundo, a Aldúnia, constituído pela efemeridade, é assim que nós entendemos. O mundo terreno é um mundo onde tudo é efêmero. O Jannah, o Akhirah, o mundo do além, é um mundo onde tudo é eterno. Portanto, o Aldúnia, o mundo terreno, é constituído pela efemeridade das coisas. Não é mais do que uma preparação para o Akhirah, o mundo do além, onde tudo é eterno. Finalizo a minha intervenção sob a forma de desejo traduzido no versículo do Alcorão. Não reparas em como Deus exemplifica? Uma boa palavra é como uma árvore nobre, cuja raiz está profundamente firme e cujos ramos se levam até ao céu. Na Sura Ibrahim, versículo 24. Espero que estas palavras que aqui proferi possam traduzir essa visão islâmica do mundo. Obrigado a todos.